Bom, e a Janja da Silva quebrou o silêncio sobre as demissões de mulheres no alto escalão do governo. Segundo a primeira-dama, a saída de Daniela Carneiro, da pasta do Turismo, e de Ana Moser, do Ministério do Esporte, abre aspas, faz parte. As falas de Janja foram feitas em entrevista ao jornal o Globo, publicada neste final de semana. A socióloga admitiu que deseja ter um gabinete no Palácio do Planalto, onde Lula despacha com auxiliares. Janja argumentou, abre aspas, a primeira-dama dos Estados Unidos tem um, fecha aspas. A mulher de Lula completou dizendo que as primeiras-damas norte-americanas têm agenda e protagonismo e ninguém contesta. Janja afirmou que vai continuar fazendo o que acha correto, abre aspas. Novamente, sei os limites. Quero saber das discussões, me informar, não quero ouvir de terceiros, fecha aspas. Ainda na mesma entrevista, Janja acusou as Big Techs de responsabilidade pelo aumento da violência digital. A mulher de Lula contou ainda ter conversado com uma diretora do Google no Brasil e contestado supostas fake news contra ela, que são encontradas na plataforma. Bom, Piotr, a Janja já tem um gabinete no Palácio do Planalto, que fica no 3º andar, a Janja tem funcionários. Ela só não tem uma placa com o nome dela nesse gabinete, né, oficialmente. Talvez seja isso que ela esteja pleiteando nesse momento. Eu vou falar da Janja, porque tem uma questão em política que se aprende muito no começo, que política é pacote. Você ganha apoio no Congresso durante uma eleição porque você vende um pacote. Mas, se você me permitir, eu só quero voltar na questão daquela manifestação aqui em São Paulo, que também nas cidades europeias houve a mesma coisa. Vamos só não esquecer do básico. Não podemos nos esquecer do básico. O Hamas é um grupo terrorista. O Hamas não representa a Palestina. Então, quem usa qualquer citação do Hamas para falar da Palestina está contrariando, inclusive, a Autoridade Nacional Palestina. Ou seja, ou não sabe de história, ou não sabe de geopolítica, ou não sabe de absolutamente nada. Está muito claro. Além do que, como fez menção Augusto agora há pouco aqui, a tomar pelo valor de face do entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso que nós vimos aqui é incitação a ódio e valorização de terrorismo. Se isso está passando agora e esse tipo de coisa não causa uma comoção em boa parte da imprensa brasileira, a pergunta é, onde é que está a honestidade intelectual? E onde está a equidade na aplicação da lei? E eu nem concordo com o que o Supremo fez recentemente em relação ao outro lado político. Mas se esse é o entendimento da Suprema Corte Brasileira, por que não está sendo aplicado agora? Voltando só à questão da Janja, rapidamente, a Janja não fazia parte do pacote político do que foi a campanha do presidente, do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado. A Janja não fazia parte do pacote, ou seja, de ter um ativismo de primeira-dama, e não importa se ela acha que a primeira-dama americana tem ou não, mas aquilo é uma tradição americana. Então, se não é o pacote, não está no pacote. Vamos lá. Não estava no pacote um Lula que fosse completamente alheio à realidade brasileira, ou seja, com gastos exorbitantes, embora você saiba que a lógica do PT é uma lógica perdulária. Eles acreditam que gasto é vida, como dizia a Sua Excelência, a então presidente à época, Dilma Rousseff, e agora o presidente Lula usou uma outra expressão muito parecida com essa, gasto em obra pública, bom, alguma coisa no sentido que também gasto é vida, não combinou com o ministro Haddad, enfim, hoje nós temos um nó fiscal no país que só piora. Essas coisas todas não estavam no pacote. Então, se não estavam no pacote, hoje isso é possível ser apurado, porque eu fiz questão de perguntar a alguns parlamentares, sobretudo da base do governo, no Senado da República, eles estão incomodados com esse protagonismo da primeira-dama. E, obviamente, que elegeram ali um interlocutor que foi ao Palácio do Planalto para perguntar ao presidente e dizer, olha, a base está incomodada com isso. Segundo a apuração que me disseram, né, que a resposta do presidente foi, bom, esse não é um assunto que você pode discutir, não coloque 40 ou 50 anos de amizade numa situação como essa, porque você pode perder as duas coisas. Diante deste quadro, imagina só do que nós estamos falando. Não faz parte do pacote. Ela pode, obviamente, querer as coisas, mas dentro da lógica republicana brasileira, ou se combina isso antes, ou se tem uma tradição que não existe, ou você vai ter que forçar a barra numa situação como essa.
E o que ela tem dito, ela tem agregado. A questão não é ter sala, você agrega. Vamos só lembrar da ex-primeira-dama. Tinha um grupo de invisíveis no Brasil, os surdos e mudos. Né? Essas pessoas eram completamente invisíveis, usando um tema que foi inclusive do Enem, da invisibilidade de um determinado grupo social brasileiro. Essas pessoas hoje existem. Há linguagem de sinais para eles a todo momento, em qualquer cerimônia. Isso foi um avanço. E isso é mérito da ex-primeira-dama. Ponto. A questão é, qual é a agregação de conteúdo ou de republicanismo ou de ideias para o Brasil que a atual primeira-dama tem a oferecer? Isso primeiro precisa passar por um crivo, se expõe ao debate. Depois você pode ganhar sala, enfim, o marido é o presidente, pode decidir fazer isso ou não, a depender, obviamente, se o Congresso vai concordar. Porque, vamos lembrar da coisa mais básica do mundo, fiscal do Executivo é o Legislativo. E a gente vai esperar que o Legislativo se manifeste sobre, digamos, essas coisas que estão nas arestas do poder dessa terceira presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo, quero te ouvir também o que te chamou a atenção em mais essa entrevista da primeira-dama Janja da Silva, que quer um gabinete aí para chamar de seu, e o que ela disse em relação às duas ministras, né, que foram escanteadas nesse governo. Ela disse que faz parte, né, tanto a Ana Moser quanto a Daniela do Vaguinho, que foram demitidas, né, as duas mulheres. E vou pedir até para a produção exibir, porque nesta semana, na Revista Oeste, nós publicamos uma belíssima reportagem das repórteres aí, Ruth Moraes e Marina Agostini, um governo misógino, está aí na tela, então, para você que está nos acompanhando. O petista exclui mulheres dos principais cargos, rifa suas ministras e mostra mais uma vez que a igualdade só existe no palanque, né? Aquele discurso da diversidade, da inclusão, que só existiu na campanha, né, Paulo? É uma fraude eleitoral. Piotr falou, isso não estava no pacote. Há quem diga que estava escondidinho lá, mas na eleição você tem que mostrar o pacote, né? É o governo que não apresentou plano de governo, não apresentou uma série de coisas e que vendeu-se que teria um comportamento diferente. E aí a realidade do exercício de poder dessa turma é bem outra. Antes, isso aí, demitir mulheres seria misoginia. Agora não, faz parte. Falou a primeira-dama que está inspirada nas primeiras damas americanas e quer ter lá o seu pavilhão dentro do Palácio do Poder. Há tantas coisas interessantes dos Estados Unidos para o Brasil copiar, Janja. Você quer copiar logo isso, só para saciar a sua vaidade? Na verdade, não é só vaidade, né? A Janja, ela se tornou uma instância de poder real. Ó, pessoal, David Bowie chegando aqui para dar o expediente dele. Ela é uma instância de poder real. Ela controla parte da agenda do Lula. Ela, estando ali presente o tempo inteiro, ela vai fazer comentários sobre situações ou figuras do governo. E isso vai se tornando um problema. Ela também passou a assumir parte da agenda. O Geraldo Alckmin, o vice-presidente, foi reduzido a um ajudante de ordens da Janja, ou uma terceiro, trivice, não sei como é que seria, a segundo suplente, talvez, né? Uma coisa assim. Mas ele não é mais vice-presidente, que é aquele que exerce a presidência quando o presidente está impossibilitado temporariamente. Quando isso aconteceu, a Janja foi fazer a agenda do Lula. Isso é muito grave, porque você está dando poder a quem não foi eleito para tal. Você tem um problema de legitimidade, você tem um problema legal, né? Não é nada simples, não vai terminar bem. Tá? Essa moça não tem preparo intelectual, emocional, político nenhum para exercer o poder que ela está exercendo. E esse protagonismo, o fato da gente estar debatendo ela aqui, já demonstra isso. Já é a prova de que está num papel com uma dimensão em que não deveria estar. E respondendo ao Piotr sobre o que a primeira-dama deixa, né, um legado, o que ela ensina, a Janja já ensinou também, viu? Ela ensinou que imposto é só para a empresa.